Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Ricardo, essa pandemia levou a um apagão de peças, não é mesmo, no mercado automobilístico? É verdade. Fernanda, primeiro eu quero dar um panorama para os nossos ouvintes, para eles entenderem o que está acontecendo aí. O cliente verdadeiramente está sofrendo com a falta de peça nas oficinas de lanternagem e pintura. E as oficinas também de lanternagem e pintura viraram garagens de carros parados por falta de peça, né? Então, isso tem sido um caos para o setor. A falta de peça de reposição para veículos usados, ele está atrapalhando todos os negócios em toda essa área, não só aqui no Espírito Santo, Fernando, mas também como no Brasil, trazendo transtorno para o cliente, né, que acaba demorando, às vezes, dependendo da colisão, 3, 4 meses para consertar o seu veículo, né? O carro não gira. O carro, quando bate, uma batida, por exemplo, pegou roda, o carro não pode rodar, realmente é carro ficar parado na certa, né? O problema ele tem aumentado muito devido à crescente também demanda dos automóveis zeros. Então, hoje, tem a busca do automóvel zero, todo que está sendo fabricado, está sendo colocado na linha de produção, automaticamente não está vindo carro, não está vindo peças para o mercado de reposição. A Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Fernanda, esse ano ela vai fabricar 3,5 milhões de veículos e será comercializado 4 milhões de veículos. Então, vai ficar um déficit aí, vai continuar um desabastecimento, né, por partes aí das autopeças, devido a todos esses componentes estarem indo destinados para a linha de produção e montadoras, né? Então, o setor ainda vai continuar desabastecido. Outra coisa também, Fernanda, que o transporte de contêiner vindo da China, da Europa, dos Estados Unidos, teve um aumento considerável aí de mais de 6 vezes, né? Todo mundo já está sabendo sobre isso. O desembarque nos portos por falta de mão de obra tem causado um atraso muito grande, mais de 3 meses. E aí acontece tudo isso, as montadoras de algumas marcas estão parando por falta do chip, que não chega, né? Automaticamente o transporte está demorando, não chega. Essas montadoras estão diminuindo e eles estão dizendo que só vai ter uma melhora, olha bem, Fernanda, segundo semestre de 2022. Meu Deus! O problema é global. O problema é um problema muito sério, um problema que vai ficar maior ainda, vou te passar aqui agora. É um problema global e estrutural, resultante de uma maior parte de competição da compra do chip, que muita gente em casa acabou mais celular, mais televisão, tantas outras coisas na pandemia, e o chip acabou não vindo para os carros, né? E aí você veja, Ricardo, e os chips aí, para onde eles vão? Você veja, nos carros, o chip está no sistema de freio, toda a parte de comunicação do carro, parte do motor, airbag, todos os controles do carro, está tudo ligado aos chips, né? Então, essa crise de oferta de semicondutores tem feito a indústria de veículo amargar uma perda muito grande na sua produção. Há um tempo atrás, no nosso programa aqui, Fernanda, a gente falou sobre o Onix, que é o carro mais vendido no Brasil, e ele teve a sua produção parada por vários meses devido à falta de chip e condutores e semicondutores. Eles voltaram agora, no final de setembro, a produção desse carro. E vou dizer mais, dependendo do carro e da marca, a espera é de 90 até 6 meses. Você quer um carro diferenciado, você quer um carro melhor, ou até mesmo um carro popular, falando aqui para todos os nossos ouvintes. Eu tenho um aplicativo, quero trocar de carro, quero comprar um carro simples. Dependendo do carro, você vai esperar aí de 2 a 3 meses, tranquilamente, para a chegada desse carro. Você veja, a Saveiro da Volkswagen, por exemplo, eles estão com as vendas bloqueadas, eles não estão aceitando mais pedidos, já deve ter uns 3 a 4 meses que eles não aceitam mais pedidos para Saveiro. E é um utilitário, é aquele carro que tem aquela carroceria, muito utilizado por várias empresas, eles estão com essas vendas aí suspensas. Outra coisa que também disparou, puxada pelo agronegócio, é a venda de caminhão. A reposição de peças, oficinas de caminhão
também estão sofrendo muito com a falta de peça. E várias montadoras estão dando férias coletivas, diminuindo o seu terceiro turno, que não tem mais, só estão com 2 turnos, e estão todas elas se adequando a esse novo momento. Então, Fernando, se bateu com o carro, nossos ouvintes, procure não bater, mas se bateu, o momento atual exige um pouco mais de paciência. Não dá para você chegar na oficina e achar que seu carro vai ser feito de forma imediata, entende, Fernando? Pois é. E aí, só, bateu com o carro, o que mais está prejudicando? É a mecânica ou a lataria? Bom, o que mais prejudica hoje, no caso, ainda é a lataria. É o vilão do momento, porque está faltando muitas peças. Existem muitos modelos e muitas marcas. Então, é uma lateral, é um canto, é uma coluna, é uma porta, a porta dianteira ou a porta traseira, um paralama. Você veja, às vezes, de um ano para outro, Fernanda, muda uma lanterninha que vai no paralama. Então, por causa daquela lanterninha, tem que esperar chegar com um paralama furado. Então, tem muitos modelos e muitas marcas. Então, a lataria hoje tem sido o maior vilão. É claro que algumas peças de mecânica, como eixo, agregado, equipamentos eletrônicos, dependendo do carro, também estão tendo que aguardar nas oficinas até a chegada dessas peças. E esse aguardar, Ricardo, você falou que é para ter paciência, é o quê? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Uma semana? Não, olha só, porque às vezes você bate com o carro e você leva para a oficina e acha que vai logo começar. Não, se o seu carro tiver seguro, por exemplo, ele tem que esperar aí aproximadamente uns 10 a 15 dias para a chegada de peça, fornecida pela seguradora. Estamos falando de carro comum, né? Fora os 3 dias para aprovar. Então, 3 dias, 4 dias para aprovar um orçamento, mais 15 dias para chegar, a chegada de peça, nós estamos em 19, né? Para depois colocar o carro dentro da oficina. Se o seu carro estiver já dentro da oficina, ele vai entrar dentro da programação. Mas um carro hoje, uma batida comum, ele vai levar aí uns 30 dias. É claro que se você tiver um pequeno amassado numa porta, numa lateral, e for coisa pequena, que só vai trocar um friso, não, isso aí já entra direto, já começa a fazer o serviço e já vai tocando, e depois chega o friso, a gente cola depois o friso. Mas quando necessita de peças, hoje o mercado está muito moroso. A falta de peça está complicando a vida do cliente e também a vida do dono de oficina. Entendido. E aí ele pode fazer parte do serviço e depois volta para completar? Porque ficar sem carro 30 dias também é um caos, né? Se a batida foi e ele estiver rodando, é o que nós estamos fazendo hoje, a maioria das oficinas. O carro está rodando, ele faz a vistoria, se for pelo seguro, ele continua rodando até a chegada das peças. Logo em seguida, ele vai ser convidado, olha, chegou as peças, você traga o seu carro. Aí ele vai pedir o carro reserva, que também é um problema, muitos segurados hoje pediram só 7 dias de carro reserva, não dá para nada, tem que aumentar esse prazo. Consequentemente, esse carro vai ser reparado e fica em torno aí dos 15, 20, 30 dias, dependendo do carro, Fernando, e da colisão. O problema é a batida. Tem carro que tem colisão mais séria e depende de equipamentos, chicotes, sensores, fios e airbags. Qualquer batida hoje, mas algumas batidas hoje, ela aciona os 2 airbags. Você tem que trocar o painel de instrumento, você tem que trocar o volante, aquele conjunto do volante ali. Então, tudo isso é um pouco moroso e você só encontra nas concessionárias, só autorizada que vende esse produto. Então, isso tudo dificulta e traz atraso no reparo do veículo. Aí o Alfredo está te perguntando aqui, olha, no caso de um carro que é segurado, não existe um prazo para entrega da seguradora? Ou ela é obrigada, por exemplo, a estender o seu carro reserva? Não. Hoje o mercado mudou por completo, Alfredo. Se você tiver um seguro que te dá 30 dias de carro reserva, já vai te ajudar bastante. Você só vai colocar o teu carro quando as peças chegaram na oficina. Mas se o carro amassou uma roda, o carro está travado, aí você já vai pegar o carro talvez no dia seguinte. Mas o que acontece? Ela não te dá uma condição maior. É aquilo ali, são uns 30 dias. Quando ela fornece peça e ela está tendo uma dificuldade, como agora, eu estou com um Gol, 90 dias parado, por falta de uma tampa traseira, Fernanda. Chega a ser um absurdo. Um Gol, por falta de uma tampa traseira, fornecimento da seguradora, ela não encontra essa tampa, e aí
nesse caso, eles estão estendendo um pouco mais para o cliente o carro reserva. Então, é de caso a caso, corretor pedindo, indo até a seguradora, entrando pelo lado comercial, e aí eles concedem ou não um prazo maior para o carro reserva. Tá, mas no caso do Gol aí com a tampa traseira, não dá para circular sem a tampa traseira. Ou fica com ela amassada, ou fica com o carro na oficina, é isso? Como ela quebrou o vidro, ela danificou muito, o cliente está sem o carro nesse período. Então, você veja um carro que vendeu muito, um carro popular, aí você fala assim, mas tem tanta tampa dessa no mercado, nas lojas comuns? Tem, mas a seguradora, ela não coloca peça que não seja genuína. Então, tem que ser uma peça genuína, isto é, vindo de uma concessionária. E aí, por sua vez, estamos esperando a fabricação para que chegue até o nosso negócio, para fazer a troca. É um serviço rápido, é um serviço de uma semana, mas sem a peça, você veja, já estamos com 90 dias aguardando aí para solucionar o problema do cliente. Sim, não dá para fazer milagre, né? Agora, Ricardo, minha última pergunta, isso está encarecendo também? Porque, assim, quem tem, está vendendo por preço lá em cima? É verdade. Os carros subiram muito de preço. A tabela FIPE também para o carro usado também acompanhou, Fernanda. Hoje as pessoas estão vendendo seus carros, a tabela FIPE mais alguma coisinha, né, dependendo da condição do carro. Às vezes o carro é um carro muito bom. Mas fique atento, antes de vender o teu carro, verifica qual o carro que você vai comprar, vai numa concessionária e já se programe, porque vai demorar muito já a chegada do carro e, por sua vez, você também pode se assustar com os valores dos carros que estão sendo colocados hoje no mercado. O carro subiu muito. Outra coisa, Fernanda, você acaba, às vezes, fazendo uma pré-compra, né, uma pré-venda no caso deles, você dá R$2.000 e fica aguardando o carro chegar. Daí, 60 dias o carro chega, você tem que pagar pelo preço atual, não aquele preço que você combinou há 60 dias atrás. Também tem que ficar atento a isso. Muitas pessoas chegam, mas peraí, subiu mais R$4.000, mais R$8.000, não vou pagar. Não tem jeito. Você comprou lá atrás, você só deu R$2.000 de uma pré-compra, e agora o carro subiu, o aço subiu, tudo subiu, o plástico subiu mais R$8.000, R$5.000, R$6.000. E aí a pessoa tem esse problema. Também está acontecendo muito. O mercado está de cabeça para baixo, Fernando. Então, é avisar para os nossos ouvintes aí para não baterem. De paciência. E para não baterem, por favor. Procurar não bater, né, Fernanda? É isso. Ricardo, meu muito obrigada aqui. Quem está te mandando um abraço dizendo que adorou também o quadro foi o Dr. Marcos Daniel. Aqui a gente deseja também um feliz dia do médico, não é isso? Grande abraço, Dr. Marcos Daniel, nosso amigo, grande cantor, por sinal. Abraço, amiga. Obrigada, Ricardo. Até segunda. Abraço a todos. Tchau, tchau.